Podem tomar os vossos assentos. Motivo de alegria retornar a esta casa, casa a qual sinto que é minha também, porque é a casa do Pai. E desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Agradecer também a direção da igreja, sobre a pessoa do pastor Osmar, nosso irmão Gabriel e sua esposa, que foram o canal para nós estarmos aqui, né? A Patrícia. Não estou vendo eles aqui, vou falar para eles, vocês me colocaram no fogo e não foram lá, né? Deixa eu puxar a orelha deles. Mas com certeza, se eles não estão aqui é porque algo aconteceu. Eu peço perdão à igreja pelo horário com o qual aqui cheguei. Moramos perto, mas eu trabalho em Diadema. Eu saí de lá às 5h18 e falei, hoje não tem jeito, eu tenho que ir pelo Rodoanel, senão só chego lá no sábado. E aí vim pelo Rodoanel, que é o o caminho é mais longe, mas acaba sendo mais rápido. E cheguei em casa já um pouco mais de 7 horas, para pegar a esposa, a filha, o futuro genro, para estarmos aqui, para adorarmos o nome do Senhor. Quero parabenizar a igreja por esse 13º ano, né? Que Deus continue abençoando poderosamente. Eu sei que não é fácil, vida de pastor não é fácil, né, pastor Osmar? Estava aqui na retaguarda, daqui a pouco já estava lá operando o som, eu sei que é isso. A vida de pastor é assim mesmo, irmãos. Muitas das vezes, ilustrando como um jogo de futebol, ele tem que cobrar o escanteio e ainda sair correndo para cabecear, para fazer o gol. E se ele errar, ele tem que sair correndo para defender o gol dele que ficou lá atrás, senão o adversário vai fazer o gol dele. Mas é assim mesmo, mas maior é o que está conosco. Se Ele colocou nas suas mãos, é porque Ele te capacita. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a vida da igreja, os demais obreiros também na minha retaguarda, que Deus abençoe. E todos aqueles que aqui estão. Agradeço a Deus por minha família estar acompanhando. A mais nova não pôde estar, está na faculdade. Então, por isso ela não estar aqui conosco também. Já esteve de outras vezes, até mesmo louvando aqui, mas hoje teve que cumprir ali com a sua jornada de estudo. Abra sua Bíblia onde está inserido o tema desta festividade. Primeira Epístola de Pedro, no seu capítulo de número 2, uma carta bem conhecida da igreja. Pedro, capítulo de número 2. Primeira Epístola de Pedro 2. O verso da festividade está no 4 e no 5, mas eu vou ler aqui a partir do primeiro, amém? E vamos até o verso de número 5. Todos encontraram? Se não encontrou, tem um telemãe para auxiliar. Diz assim as Sagradas Escrituras: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Achegai-vos para Ele, pedra viva e rejeitada. De quem é essa pedra viva a qual Pedro está falando? Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Ele é a pedra viva. Ele é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é precioso. Haja vista porque Ele é o Filho unigênito de Deus, aquele a qual não poupou da sua própria vida, para se fazer a nossa vida. Porque foi isso que Jesus Cristo fez quando Ele esteve aqui na terra. Ele não se preocupou com a sua própria vida.
ele, como humano, aparecer, mas como divindade sim, mas ele veio para trazer vida, e essa vida, a Sagradas Escrituras nos diz que é vida e vida com abundância. Não é uma vida de mediocridade, é uma vida abundante. Portanto, todos nós que estamos aqui nesta noite, nós somos privilegiados, porque nós recebemos essa vida, e essa vida, que é a pedra viva que é Jesus Cristo, ela nos põe de pé. E é interessante que Pedro ele vai falar que Jesus é a pedra viva rejeitada pelo homem, mas preciosa para Deus. E mais à frente ele vai falar uma coisa linda que muitas das vezes nós não percebemos. Você já parou para pensar a importância que você tem de estar aqui? Muitas vezes nós ficamos numa mediocridade, achando que nós não somos nada. Eu sou pequenininho, e de fato somos mesmo. Mas nós ficamos com um sentimento de pequenez e nos esquecemos que nós servimos um Deus grande, todo-poderoso. E é no versículo de número 5 que Pedro vai mostrar esta importância que o próprio Deus tem pelos seus, a saber, eu e vocês que estão aqui nesta noite. Ele vai falar de um Jesus que é pedra viva, e no versículo de número 5 ele vai falar: vós também é pedra viva. A pedra viva aqui nesta noite, você é pedra viva aqui nesta noite. Você reconhece que você é precioso aos olhos de Deus, e Ele fez de você pedra viva. Se você tem essa consciência, porque vive nessa tristeza, porque vive nessa pequenez, porque vive se menosprezando a si mesmo, quando Deus fala que nele você é mais que vencedor e também é pedra viva. Ele é a pedra de esquina, ou seja, ele é o alicerce. Mas assim como o alicerce numa construção tem o seu valor, as paredes que é formada por tijolos também tem o seu valor. E cada um de nós aqui somos um tijolo, apoiados nessa pedra viva chamada Jesus Cristo. Oh, aleluia! Mas é interessante que Deus, Ele está construindo um templo. Aliás, Ele não está construindo aqui, ou falando de um templo de pedras vivas na questão de construção. Não é isso. Porque nós sabemos que a pedra viva que a Bíblia vai nos relatar, ou a pedra de esquina, na antiguidade era comum. Toda a construção era feita por pedra. E os construtores escolhiam a melhor pedra para colocar num ponto estratégico, para que as demais menores que fossem sido colocadas pudessem estar sustentadas para não cair. Ei, crente, é Jesus que te sustenta para você não cair. A pedra viva é Jesus Cristo, é que nos sustenta com as suas potentes mãos para que nós não venhamos cair. O vento sopra de um lado, sopra do outro, mas Ele nos faz permanecer de pé pelas suas potentes mãos. E Deus não está falando então de construção de templo físico, porque a palavra fala que nós somos a pedra viva, ou seja, a pedra a qual habita o Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando aqui, meus irmãos, é de um templo espiritual. As Sagradas Escrituras ela é enfática em nos afirmar que cada um de nós é um templo que Deus escolheu, que Deus construiu para a morada do Espírito Santo de Deus. E é interessante que Pedro, ao escrever essa carta, ele também
está falando aqui de dois chamados. Dois chamados aqui ele está falando. O chamado coletivo e o chamado individual. Coletivo no sentido de que nós não conseguimos viver sozinhos. Deus nos fez dependente dele e dependente um dos outros. Se você ficar trancado em algum lugar por alguns dias sozinho, sem ter com quem conversar, possivelmente você vai entrar numa depressão. Porque o ser humano foi feito com essa necessidade de se comunicar. Haja visto que lá em Gênesis vai dizer que na viração do dia, todos os dias Deus descia para falar com Adão. Então nós temos essa necessidade dentro de nós, de nos comunicarmos. Mas mais do que nós nos comunicarmos, Deus, Ele tem este prazer, Ele tem este desejo, que nós busquemos a comunicação com Ele. Então note que esse chamado do sacerdócio, a qual está sobre a minha e a sua vida, ele é coletivo, ou seja, ele é para a igreja. E quando eu digo igreja, me entendam, não é essas quatro paredes, igreja somos nós. O sentido real da palavra igreja não é as paredes é o templo, mas nós acostumamos chamar de igreja. Mas a igreja de Cristo não é essas paredes. A igreja de Cristo é cada um de nós que recebemos a salvação através do seu sacrifício, e através dele nós recebemos o penhor do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração e que nos guia todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Você é um sacerdócio. Você tem um chamado sacerdotal na sua vida. Já parou para pensar? E aí você fica nessa pequenez e olha a importância que Deus está te dando. Sacerdócio real. Muitas pessoas têm títulos só por ter. Porque ele conhece A, porque ele conhece B, porque talvez ele é amigo chegado do pastor, ou talvez é porque ele é amigo de um político e ele consegue algumas coisas e ele ganha alguns títulos. Mas todos os títulos que perecem, muitas das vezes títulos que não são reais, porque muitas das vezes as pessoas que recebem esses títulos não têm nem capacidade para executar aquela função. Mas nós somos diferentes, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Senhor, fomos adotados por Ele, mas Ele não nos trata como adotado, Ele nos trata como filho real. É por isso que Ele fala, sacerdócio real. A chamada que você tem na sua vida, o sacerdócio é real, ele não é fictício, ele é real. Portanto, se alegre nesta noite, porque você tem muito valor para Deus. Ele não te trouxe aqui por um acaso, Ele te trouxe porque Ele te ama e trocou as suas vestimentas que olham eram sujas, rasgadas, por uma vestimenta digna de um sacerdote real. Deus é extraordinário, meus irmãos. E no versículo de número 4, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo, a pedra viva. O tema, uma casa espiritual. E Cristo, como a pedra viva, é a pedra fundamental da espiritualidade da igreja. Sem estar em Cristo, é possível ser espiritual. Não tem como. Para sermos espirituais, nós precisamos
estar enxertado na videira verdadeira que se chama Jesus Cristo. Fora dessa videira, nós não temos vida, vamos ser simplesmente pedra. Mas nele somos pedra de valor, somos pedra viva para louvor e adoração do nome dele. Foi rejeitado pelos homens. Ei, por que você está triste porque o homem te rejeitou? Ah, mas não gosta de mim, só quer me ver pelas costas, fala com todos, mas não fala comigo. Isso traz tristeza, traz, mas não é, papai. Isso não é para te fazer parar na obra de Deus, porque Jesus também foi rejeitado, e isso não parou a missão agora em ele fazer. Foi rejeitado pelos homens, sim, mas foi precioso e escolhido pelo próprio Deus. Portanto, você pode estar sendo rejeitado hoje, mas você é o escolhido precioso para Deus. Quer ser pedra viva ou permanecer como pedra viva? Não se afaste de Cristo. Porque alguém que Pedro fala, e chegando-vos para Ele. Se eu estou chegando é porque eu estou me aproximando. Para sermos pedra viva, para permanecermos na espiritualidade, nós precisamos estar perto de Cristo. Se nós não estivermos perto dele, nós não vamos conseguir. A igreja AD Jesus Vida e Poder está vivendo o seu 13º ano, porque é um povo que está buscando chegar perto de Deus, porque senão não passaria do 1º ano, pastor. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai nos orientando, Ele vai nos enchendo, Ele vai nos capacitando, e com isso a obra dele vai crescer. Mas para isso nós precisamos assumir a nossa identidade de sacerdócio real, viver uma vida plena de espiritualidade para com Deus. Devemos nos aproximar de Cristo somente hoje, no dia de festa? Não, diariamente. Você come umas 3 só por dia? Um dia você come, passa os outros 29 dias do mês sem comer? Você come todos os dias. E assim é a vida espiritual do crente. Se nós queremos permanecer de pé, se nós queremos estar bem alimentados, nós precisamos buscar este alimento espiritual todos os dias. Oh, aleluia! E para isso, precisamos ter a base. E a base se chama Jesus Cristo. Sem ela, somos incapazes. Incapazes. Pedra Viva também vai falar a respeito, como eu disse, que esta promessa ou esta afirmativa de que somos sacerdócio, ela também é coletiva. Então, logicamente, que ser pedra viva na palavra de Deus ou na família de Deus está falando também de comunhão. Não tem como eu falar que eu sou pedra viva, que eu sou um sacerdócio real, se eu não tenho comunhão para com meu irmão. E veja que lá no início, por isso eu fiz questão de começar lá pelo início, no versículo de número 1, para eu ter comunhão para com meu irmão, eu não posso ter malícia.
Eu não posso ser enganador. Eu não posso ser fingido. Eu não posso ter inveja. Aleluia. Eu não posso ser um murmurador. Glória a Deus. Eita Deus poderoso. É duro. Mas quantas das vezes nós estamos vivendo na igreja, nós temos irmãos que não falam com o outro. Meu Deus. Tem birra um com o outro. É. E muitas das vezes, me desculpe da palavra, por motivos banais. Banais. Às vezes pelo simples motivo de o irmão usar uma camisa lilás, deixa eu te usar aqui, meu querido. Aí eu não gosto de lilás, também não gosto desse irmão. Motivos banais. Não tem como eu dizer, eu sou sacerdócio real, se eu não tenho comunhão para com meu irmão. Aleluia. E se eu tenho comunhão com meu irmão, e sou essa pedra viva, eu e o meu irmão nos completamos. Note que este templo aqui foram vários blocos para poder se construir, não é um bloco só. E cada bloco, e ali mais a massa, o cimento, foram se completando um ao outro para se formar uma parede. Assim somos nós na presença de Deus. Se nós queremos dizer que somos pedra viva, nós precisamos viver em comunhão e completarmos uns aos outros, todos firmados na pedra viva, na rocha viva, pedra angular que é Jesus Cristo, e nos ajudando a sustentar a vida. Não importa se eu sou o bloco de baixo, se eu sou o bloco de cima, eu tenho o mesmo valor dentro da construção. Não importa se você é pastor, não importa se você limpa a igreja, não importa se você fica na porta, não importa se você é diácono, não importa se simplesmente você é membro da igreja, você é precioso. Aleluia. Então, para se construir uma casa forte, precisa de um bom cimento, uma boa massa preparada. Para quê? Para juntar um bloco no outro. Quer ser uma igreja forte? Queremos ser uma igreja forte? Precisamos abraçar uns aos outros. Precisamos nos juntar mais. Deixar as picuinhas de lado e entender que mesmo diante da falha de A, da falha de B, perante Deus somos todos iguais e dependemos uns dos outros. Nós precisamos aprender a dar valor como parte do corpo que somos. Se alguém pisar no seu pé mais forte, o seu corpo todo sente. O pé está doendo, logo vem uma mensagem para o cérebro e todo o corpo sente. E se for uma pancada que você não vai conseguir mais andar, uma prisão que você vai ter dificuldade para andar, todo o corpo vai sentir, porque você vai andar mancando e o corpo não vai andar reto, ele vai ficar todo balançando, porque você está mancando, então todo o corpo foi atingido. Assim somos nós, ou ao menos precisamos assim ser. Se um foi atingido, eu também fui atingido. E é interessante que o corpo humano, quando você sente algo em alguma parte do corpo, é interessante que a outra parte que está boa, logicamente vai ajudar a que está ruim. Desse jeito. E por que como igreja nós não somos assim? Se somos parte do corpo a qual Cristo é o cabeça. Precisamos então viver essa comunhão se nós somos sacerdócio reais. Lembra? Sacerdócio real numa promessa coletiva. Dom coletivo. Então precisamos
cooperar mais um com os outros. Ah, mas o culto hoje é das irmãs, nem vou lá. Ah, hoje é dos jovens, não vem as irmãs. Hoje é dos varão, não vem jovem, não vem irmã. Não somos um só corpo? Não servimos um mesmo Deus? Ah, é porque hoje é o obreiro fulano de tal que vai pregar e eu não gosto da pregação dele. Não somos um só corpo? Ele vai estar aqui falando dele mesmo ou ele está aqui para transmitir a palavra de Deus? Porque se ele estiver aqui para transmitir a palavra de Deus, como corpo de Cristo, como membro de Cristo, você tem a obrigação de estar aqui para ouvir o seu Criador falar com você. Sacerdócio real. Só que nós achamos isso muito lindo. Puxa, eu sou considerado um sacerdote. Se imagine você no lugar dos sacerdotes lá no tempo antigo, aquelas vestes bonitas, cheias de enfeite, com os seus chocalhos, aonde passava todo mundo, aqui é o sacerdote. Imagine você, porque no tempo antigo o sacerdote era uma das pessoas mais importantes que tinha, porque ele era o único que podia entrar lá no Santo dos Santos. Ele era o único, então ele era importante para Deus e para toda a sociedade, porque era ele que ia interceder pelos pecados do povo. Imagine você nessa condição. Só que muitas das vezes, irmãos, diante das oportunidades que Deus nos dá, diante desta função sacerdotal, deste dom sacerdotal que Ele nos dá, nós nos acomodamos e achamos que somos melhores que os outros. E vou mais além, nós nos esquecemos que o sacerdote tem responsabilidades diante de Deus. Eu não fui chamado como sacerdócio real somente para estar aqui, para me aparecer, mostrar talvez um terno novo, vestido novo, sapato novo. Eu posso e você não pode, não. Glória a Deus. Se você é sacerdócio real, requer sacrifício. Porque o que os sacerdotes faziam naquele tempo antigo era ir lá apresentar sacrifício por si mesmo e pelo povo. E hoje não é diferente, cada um de nós como sacerdotes reais, nós precisamos apresentar diante de Deus os nossos sacrifícios. Ah, mas pastor Cristiano, que sacrifícios são esses? O sacrifício do louvor, o sacrifício da cooperação, o sacrifício de amar o seu próximo, mesmo que ele às vezes tenha algo errado, alguma falha nele, o sacrifício de dizimar na igreja de Deus, o sacrifício de ofertar, o sacrifício de jejuar, o sacrifício de se ajoelhar e orar. E haja visto, nós estamos perdendo este costume tão sublime que é ajoelhar aos pés do Senhor. Estamos perdendo. Hoje é notório, antigamente você ia num círculo de oração ou num trabalho de oração de vigília, era muito mais oração do que louvor e palavra. Hoje se inverteu. Se inverteram tudo. Muito louvor, pouca oração. Eu sei que o louvor tem a sua função também, porque os levitas também louvavam. Mas o sacerdócio real, ele não para só no louvor. O sacrifício vai além. E já citei alguns deles aqui nesta noite. Então hoje nós estamos invertendo muitos valores. E nós precisamos urgentemente retomar estes valores, que nós somos de fato pedras vivas e sacerdotes reais. Nós precisamos entender a nossa dependência de Deus e precisamos entender o que Ele requer de nós. E se tem uma coisa que Deus quer de nós, são sacrifícios espirituais.
Porque muitas das vezes é fácil nós fazermos outros sacrifícios, mas sacrifício espiritual, como está difícil hoje. Verdade. E nós precisamos retomar isso. Nós precisamos. E nós precisamos entender todos esses sacrifícios que eu falei. O sacrifício do louvor, o sacrifício do serviço. O pastor está aqui na retaguarda, mas ele precisa de cada um de vocês. Ele precisa de ajudas para que esta obra venha a prosperar. Ele não pode fazer sozinho. Por mais que talvez ele tenha bom ânimo, tenha vontade, mas ele precisa de apoio. Todos nós precisamos. Assim como ele precisa de apoio de vocês, vocês também precisam do apoio dele. Porque acredito eu que quando vocês precisam de conselho, ele vai estar lá. Passa sol, passa chuva, seja de dia, seja de noite, ele vai estar lá. Se ele não puder estar, pelo menos ele vai ligar para dar uma palavra de Deus para a tua vida. Então note que a comunhão, ela é importante. O sacrifício também é importante. Nós precisamos sacrificar um pelo outro. Nós precisamos viver o sacrifício da generosidade. Nós precisamos viver o sacrifício. Esse dói. Obediência. Como é difícil obedecermos. A palavra do Senhor vai dizer: se não obedece um homem a qual vocês vê, imagine a Deus que vocês não vê. Obediência também é sacrifício, porque obedecer está ligado a muitas das vezes deixar a minha vontade de lado. Obedecer é isso, às vezes deixar a minha vontade de lado. Para ilustrar, enquanto bem fácil nós vemos isso, para quem aqui é pai, até mesmo para quem é filho. Quando o filho quer ir para algum lugar, ele está desejoso, você fala, você não vai. Ele é um filho obediente, ele quer ir, mas por ser obediente, ele deixa a sua vontade de lado. E quando isso não acontece, é muito provável ele se dar em mal. Nós para com Deus é a mesma coisa, meus. Se nós não obedecermos a Deus, não obedecermos a liderança que Ele colocou sobre as nossas vidas para velar por nós, estamos falidos. E aí eu quero deixar algumas perguntas aqui para aplicação nesta noite, diante dessa questão da obediência e de sermos sacerdotes. Responda para você mesmo: você está vivendo como sacerdote? Nós estamos vivendo de fato como sacerdócio real sobre as nossas vidas? Segunda pergunta: estamos de fato oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus? Porque tem sacrifícios que não agradam a Deus. Tem sacrifícios que não agradam a Deus, porque Deus, Ele agrada do sacrifício que vem do coração. Ele se agrada do que vem do coração. E aí o Espírito Santo me faz lembrar da oferta da viúva. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o seu melhor. Estamos dando o melhor para Deus? Quando nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos dando o melhor para Ele? Nós estamos aproveitando essa 1h30, 2 horas ou 2h30 de culto com qualidade? Ou nós passamos desapercebido e quando acaba o culto não sabemos nem que louvor foi pegado, muito menos a palavra que foi pegada?
sacrifício diante do Senhor. Então note, meus irmãos, que Deus, Ele dá uma importância muito grande para cada um de nós. Sacerdócio real. Ele nos adotou, mas Ele não é que nem um homem que tem um filho adotivo e que muitas das vezes, na hora do seu testamento, ele vai favorecer mais o filho sanguíneo e menos o filho adotado. E muitas das vezes, dependendo, nem deixa nada para o adotado, embora a lei garante esse direito. Mas diante de Deus, não. Deus, Ele não nos vê como filhos bastardos, Ele nos vê como filhos reais. Sabe por quê? Porque nós somos comprados e lavados pelo sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Não foi com qualquer preço que você foi comprado, foi com preço de sangue, foi preço de cruz. Por isso, como sacerdócio real, nós precisamos dar valor a este Deus. Nós precisamos de fato vivermos em comunhão. Nós precisamos de fato oferecer a Ele sacrifício real, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Eu sei que a palavra é dura, mas esse foi o tema que foi escolhido. Um tema bonito, mas também eu não posso deixar de falar das verdades que estão dentro do tema, que está dentro do texto. Que se fosse pegar só o versículo 4, o versículo 5, eu poderia enfeitar muitas coisas, mas a minha intenção não é chegar aqui e enfeitar e você sair daqui com o seu ego cheio, massageado. Minha intenção aqui é falar a verdadeira palavra para que você saia daqui consciente da palavra de Deus, consciente que você é um sacerdócio real e consciente que diante desse sacerdócio que você recebeu de graça, você tem responsabilidades. Porque é muito bom nós ouvirmos a palavra que nos massageia, que vem de encontro às nossas necessidades, mas lendo as Sagradas Escrituras, eu vejo que Deus, muitas das vezes, Ele vai falar muito mais de nos consertarmos do que nós sairmos com o ego massageado. Porque sair com o ego massageado apenas, você vai sair daqui com a sua raiz muito superficial, e qualquer vento que tiver lá fora vai te arrancar. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, nós nos tornamos fortes, porque o próprio Deus nos fortifica, e pode vir o vento que for, nós não vamos cair. Pode vir o vento que for, pode vir a escuridão que for, pode vir o que for, não derrubará a pedra viva. Que somos nós. Por quê? Porque estamos firmados no alicerce que é a pedra viva, Jesus Cristo. Então essa palavra, meus irmãos, ela vem nos confrontar, mas ao mesmo tempo ela enche os nossos corações. Porque quem éramos nós? Quem éramos nós? Deixa eu dizer quem éramos nós. Merecedor de toda prova, merecedor de padecer dor, merecedor de ser caminhado, merecedor de ser jogado no largo e charco de lodo. Mas não fique triste, porque eu falei que isso nós éramos. Agora quem somos nós hoje? Através do sangue de Cristo derramado no Calvário, pelo preço que foi pago, hoje Ele nos garante: somos pedra viva, somos sacerdócios real. Nós somos sacerdócios real, pedra viva, para a edificação da obra de Deus.
para Deus. Mas importante, quando nós conseguimos cumprir o nosso legado de sacerdócio real, quando nós conseguimos não ter inveja do irmão, como o texto diz, quando nós conseguimos não caluniar, quando nós conseguimos não murmurar, quando nós conseguimos não ser fingidos, tudo isso está englobado. E quando nós fazemos isso, quando nós conseguimos alcançar esta plenitude, nós glorificamos o nome de Deus. Para finalizarmos, que foi me dado até 9h40, já são 9h39, 40 segundos. Deus está edificando nós, está nos edificando como casa. Cristo é a pedra principal. Nós somos os chamados à comunhão, à santidade e ao serviço. Devemos cooperar com essa construção espiritual com alegria e com fidelidade. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa: se você se achegar a Cristo, Ele faz de você pedra viva. Ele faz de você um sacerdócio real. Ele está disposto, aliás, é uma pergunta: você está disposto a ser usado como pedra viva? Se está, obedeça ao Senhor, sacrifique-se na obra dele, e as demais coisas, fique tranquilo, porque Ele é fiel para completar na minha e na sua vida. Amém?